Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente continuar contando a história de Capitão América. Estamos no penúltimo vídeo. Vamos terminar essa saga de Capitão América pra gente já começar uma nova saga. Tem muita gente aí que já pediu, já tem contando história em lista aí, né? Tem Coringa pra gente fazer, tem também contando história do Thor pra gente fazer, tem a saga Rei de Preto, né, do Knu, que eu também vou trazer aqui no canal. Então tem bastante contando história já pra gente fazer na lista, né? E semana que vem a gente termina a conclusão aqui de Capitão América Todos Morrem Jovens. Mas hoje vamos falar sobre essa parte 8 e parte 9 de Capitão América Todos Morrem Jovens, galera. Exatamente, né? Bom, vamos começar bem do começo, né? Bom, a história já começa nos trazendo a Alexa conversando ali, né, com a Cynthia, a filha do Caveira Vermelho, né? E a gente consegue ver que cara, ela vai ficar conversando com a Cynthia por bastante tempo na história, até porque a Cynthia vai ser bem importante pra essas histórias agora, né? E até pra essa conclusão final de Todos Morrem Jovens. A gente já começa tendo uma conversa ali entre elas, né? E a Cynthia falando que ela não quer muito conversar com a Alexa, que ela quer honrar o legado do seu pai, e a Alexa vai conversar justamente pra tentar abrir os caminhos da Cynthia, pra mostrar quem ela é de verdade, né? Enquanto ela vai falando pra Cynthia que a Cynthia, ela tem que aceitar quem ela é, que ela é uma grande assassina. Enquanto isso, nós vamos vendo alguns flashbacks da Cynthia lidando com alguns caras bem perigosos do crime, né? A gente vê ela chegando ali num galpão, ela indo conversar ali com um chefe de crime e tal, um cara carecaço, né? E ela indo conversar com eles meio receosos ali dela, né, e tal. E enquanto isso, como eu falei, a Alexa dando essa moral, falando o quanto ela é perigosa, o quanto ela tem um poder absurdo e o quanto ela ninguém pode bater de frente com ela. Ela tem que botar essa confiança e esse lado assassino dela em jogo. E enquanto isso, naquele galpão lá, aquele acordo que ela tá fazendo com os bandidos, ela dá um soco na cara daquele chefão do crime, que fica puto, né? E obviamente vai ficar puto, e ele pergunta, né? Ah, então você quer dançar? Então vamos dançar. E ele já vira um soco também na Cynthia. A Cynthia fica ali com a cara já meio sangrando, já pega ali, né? Ele já pega a faca dele, já tira a faca dele da mão. Vemos ela jogando ele no chão, virando ele, pegando a arma que tava no coldre dele ali, né? E dando na cara dele uma coronhada. Ela pega a arma e começa a bater na cara dele. Exatamente, dando várias e várias coronhadas. Ele fica no chão desfigurado e acabado. E aí ela aponta a arma pra ele e faz um discurso imenso para todos os bandidos que estão em volta. Ela fala, né, ali basicamente, né, o poder que ela tem, o quão confiante ela tá. Basicamente tudo que a Alexa falou pra ela, ela tá colocando em prática. E ela mostra isso na frente de todo mundo até que ela dá um tiro na cara que já tava desfigurado, já tava completamente desarmado, já tava completamente acabado no chão. E ela mata, né, obviamente ele, e fala, né, pros outros que fique como exemplo. Enquanto isso, vamos para Banner Hill, né, aonde dali a gente tá num hospital, e é nesse momento que nós vemos que algumas pessoas estão meio desfiguradas, algumas pessoas estão meio queimadas e estão se transformando em caveiras vermelhas. Ué, como assim? O que tá acontecendo? Bom, vamos lá. A gente consegue perceber que o Caveira Vermelha, né, o Alexander Lukin, ele, com alguma coisa que a gente ainda não sabe, ele conseguiu meio que controlar todas as pessoas ali, ele conseguiu controlar várias pessoas e transformar essas pessoas em caveiras vermelhas. É como se fosse uma poção, um veneno do Caveira Vermelha. Essas pessoas começam a ficar desfiguradas, começam a ficar com o rosto queimado e elas começam a agonizar e morrer lentamente. E ele tá fazendo isso com várias pessoas. Vemos essas pessoas jogadas no hospital ali, tendo os cuidados médicos, e o capitão conversando com o capitão da polícia, né? E vemos ali o capitão da polícia falando: ah, obrigado, capitão, você ter vindo pra cá, obrigado você ter vindo aqui ver como é que tá essas pessoas, né? É muito difícil a gente lidar com isso, a gente não sabe como o Caveira Vermelha tá fazendo isso tudo, é muito difícil de lidar com isso tudo. E o capitão fala: fica tranquilo, o que eu puder fazer pra ajudar, eu vou fazer, o que eu conseguir ajudar vocês, eu vou tentar. E é nesse momento que o capitão ali da polícia fala pra ele, né, fala pro capitão:
aquele ali, ó, aquele ali é o Jamie. Jamie é meu irmão. E ele começa a contar sobre o seu irmão. O capitão fala, né, sinto muito por isso tudo. E o capitão da polícia começa a falar um pouco sobre a história do seu irmão, que ele é o quinto dos filhos da sua família, que ele nunca teve muita oportunidade, a única oportunidade que ele teve era para ir para, né, a polícia de Nova York, e ele sempre sonhou também em ser aquilo ali, ele sempre sonhou em ser um ótimo policial, ele sempre foi o melhor dos melhores, né, mas ele acabou tendo esse final. E o capitão fala para ele, olha só, essas coisas infelizmente acontecem, mas ele estaria completamente desapontado com você, vendo você triste por isso tudo. Ele é um herói, ele sempre fez tudo por Nova York e ele sempre vai lutar muito por Nova York. Ele é um herói. E o capitão até fala, né, na época do exército, por exemplo, cara, ninguém acreditou em mim, eu lutei pra estar naquele lugar e eu perdi várias vezes, eu fui humilhado várias vezes, eu sofri muitas vezes dentro do exército, mas todos me viram como um herói depois. E esse é o discurso que ele quer dar pra esse capitão. O seu irmão é um grande herói e ele vai ter a vingança que ele merece, né? E o capitão fala, com certeza, o Caveira Vermelha vai ter o fim que ele merece, o Caveira Vermelha vai ter o que ele merece e muito obrigado por essas palavras, capitão. E o capitão vira pra ele e fala, né, infelizmente, cara, o seu irmão, ele foi uma vítima também da internet, porque o Caveira Vermelha, né, e a gente vê ali um computador mostrando o Caveira Vermelha, ele criando, né, esse grupo pela internet de seguidores dele, e muitos desses seguidores, né, extremistas, acabaram sofrendo, né, sendo traídos pelo Caveira Vermelha e se transformando nessas pessoas desfiguradas. O capitão fala o capitão da polícia, fala pro Capitão América, né, que o irmão dele tá morrendo, tá agonizando, que essas pessoas, elas estão morrendo lentamente, isso não deveria acontecer, por que que isso tá acontecendo? E o capitão mais uma vez dá o conselho pra ele, você tem que ficar de cabeça erguida, o seu irmão é um herói, se ele conseguir sair dessa aqui, ele vai ser um herói maior ainda, você tem que erguer a cabeça e lutar contra isso, vamos lutar juntos, eu vou te ajudar com isso. Basicamente é isso que o capitão fala pra ele. Enquanto isso, nós vemos a Cynthia, né, em uma conversa no telefone ali com o Caveira Vermelha, com o seu pai, e ela falando pra ele, né, a gente precisa acabar com isso tudo de uma vez, a gente precisa acabar com o Capitão América. E o Alexander fala pra ela, calma, fica calma, minha filha, fica calma, o Capitão América terá o seu fim, as pessoas estão do meu lado, a América está completamente dividida, e isso é incrivelmente bom pra gente, a gente vai vendo vários lados ali, né, dos Estados Unidos ali, vemos Sacramento, vemos Chicago, vemos vários lugares ali, onde a gente tem pessoas apoiando o Caveira Vermelha, vemos muitos Watch Dogs, vemos, né, os Bazookas, que são aqueles clones do Capitão América, vemos muita gente apoiando o Caveira Vermelha, e essas pessoas são as que vão sofrer, essas pessoas que estão apoiando o Caveira são as que vão sofrer na mão do Caveira Vermelha. Enquanto isso, vemos o capitão com a Tony, né? E a Tony falando, capitão, você é genial em ter pegado esses protótipos das armas do departamento de polícia de Nova York com aquele capitão da polícia, né? A gente consegue investigar isso tudo. Enquanto isso, a Misty Knight e a Sharon Carter estão tentando investigar quem é o principal suspeito por estar manipulando essas pessoas e transformando essas pessoas em caveiras vermelhas, né? O capitão ali junto com a Tony, ele fala pra Tony, né? Tony, você tem alguma coisa pra gente fazer? Você consegue transformar essas armas? Você consegue fazer esse tipo de arma pra gente, né, conseguir reverter a situação das pessoas que estão virando caveira vermelha? E a Tony fala, ó, eu sou muito inteligente e tal, mas eu não sei se eu consigo fazer exatamente isso. Eu não sei se essa ajuda é minha. E vemos um portal se abrindo atrás do capitão. É a Agatha Harkness. A Agatha volta pra história e ela volta pro capitão. O capitão, surpreso com a Agatha ali, né, fala, ó, Agatha Harkness, né, você é por aqui. E ela fala, sim, estou aqui para ajudar vocês. Eu senti uma energia estranha no Central Park e ela mostra ali 3 tipos de pedra ali, né? E ela falando, eu senti uma energia meio estranha lá no Central Park e eu vou ajudar vocês, porque isso não está normal. E ela conta que essa energia pode estar sendo transmitida por alguma coisa que também está transmitindo uma energia, alguma coisa poderosa. E o capitão fala, agora tudo faz sentido. Ele reativou o poder do cubo cósmico, exatamente. Caveira Vermelha está usando o cubo cósmico para transformar todas aquelas pessoas em caveira vermelha também, né? A Agatha fala que pode ajudar eles e pode botar a sua magia em algum tipo de arma, né? É nesse momento que a Sharon Carter chega e ela também dá a ideia de colocar a magia da Agatha na sua armadura.
e eles vão tentar, né, lutar contra a Cynthia, que está colocando, né, esse poder do cubo cósmico nas pessoas. E é quando a própria Misty Knight e a Sharon falam: a gente achou o principal suspeito por isso tudo, Cynthia, exatamente, a filha do Caveira Vermelha. E vemos, né, enquanto isso, em cima de um prédio, a Cynthia ali já programada com uma arma para atirar, para dar esse poder do cubo cósmico nas pessoas, enquanto o Capitão se junta com a Misty Knight, com a Sharon Carter, com a Tony, com a Agatha e divide todo mundo. Ele fala: eu e a Sharon vamos até a Cynthia e vamos tentar salvar ainda as pessoas que der pra salvar. Misty Knight, Agatha e Tony vão tentar ver o perímetro, vão tentar ver as questões tecnológicas até do Caveira Vermelha. Vemos ali quando a Cynthia vai atirar em alguma das pessoas, chega a Sharon Carter ali meio invisível e o Capitão por trás. O Capitão já golpeia a Cynthia por trás e ela já cai. Ela fala: finalmente você chegou. O que a minha mãe disse está certo, né? É aquilo que as pessoas falam, uma mãe nunca mente. E ela vai pra cima do Capitão, o Capitão fala: eu não sei sobre nada o que você tá falando. E ele começa a lutar com ela, né? Começa a lutar e ele fala: a gente não precisa fazer isso, a gente não precisa lutar. Enquanto isso, a Sharon, né, tá ali mapeando o terreno e tal, tá vendo as pessoas, e o Capitão continua lutando com a Cynthia. Ele já manda ela longe e ele acha que ela apagou. Ela só está fingindo. O Capitão fala com a Sharon pelo comunicador, né? Sharon, tenta salvar o máximo de pessoas, porque aqui em cima já finalizou, né? A gente vê a Cynthia levantando e jogando uma faca no Capitão. A faca corta a perna do Capitão e ele já fica meio abatido. Ele fala, né, a gente não precisa fazer isso, e ele começa a ver as coisas meio turvas. Começa a ficar meio estranho. Isso porque aquela faca obviamente está envenenada, né? A Cynthia já dá um soco no Capitão que ele cai. A Cynthia começa a rir, começa a zombar do Capitão. E a gente vê várias pessoas com o símbolo do Ossos Cruzados, mostrando que a Cynthia tá liderando também esse movimento dos Ossos Cruzados, e aqueles caras começam a chutar o Capitão América, começam a deixar ele no chão, chutar, machucar ele, e vemos novamente aquela conversa da Alexa com a Cynthia que a gente viu no começo da história, né? Vemos ali a Alexa falando pra Cynthia e falando: você tem esse poder, você é filha do Caveira Vermelha, você não pode peidar pra ninguém, ele não é nada, o Capitão não é nada, você tem que destruir a nossa América. E enquanto isso, a Cynthia tá filmando toda a porrada que o Capitão tá levando. E isso para o Caveira Vermelha, né? Vemos o Caveira Vermelha transmitindo mais uma vez a sua transmissão ao vivo, e dessa vez mostrando o Capitão América levando porrada e falando que ele é nada, que ele não é ninguém, e as pessoas têm que ficar do lado do Caveira Vermelha, porque o Capitão América não aguenta porrada de pessoas normais. Como que ele poderia ser o herói de todo mundo, né? Enquanto isso, vemos a Sharon chegando no local, e quando ela vai lutar contra a Cynthia sobe num helicóptero e vai embora. Enquanto isso, pra gente finalizar a história, né, termina ali com o Steve e a Sharon em casa. A Sharon cuidando do Steve, dos seus ferimentos, né? E ela falando pro Steve: você tem que deixar o seu ego de lado. O Steve fica bravo: que ego, cara? Eu não tô com ego nenhum. Eu só perdi essa luta. Eu não poderia ter perdido. Eu dei mole. Eu não poderia ter deixado a Cynthia levantar de novo. E aí a Sharon fala: você é um herói. Não é assim que a gente tem que lidar. Eles querem que você seja um assassino, mas você não é um assassino. E você tem que destruir, não uma pessoa. Você não tem que destruir o Caveira Vermelha, mas eles não querem que você mate o Caveira Vermelha. Eles querem que você mate uma ideia. E é nesse momento que nós vemos só o Caveira Vermelho no computador e termina a história. Exatamente, a história termina com essa pauta, né? De que o Capitão América, ele não tem que destruir o Caveira Vermelha, ele não tem que destruir a Cynthia, ele tem que destruir uma ideia, galera. Exatamente, tudo começou por uma ideia e tem que terminar por uma ideia. Comenta o que vocês acharam dessa parte 8 e parte 9. Deixa o like aí no vídeo que a gente tá terminando essa saga. Semana que vem a gente termina essa saga e eu já posso trazer, inclusive, semana que vem a próxima saga já começar de uma vez, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.